Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma experiência que eu tive ontem, né? Uma experiência sobrenatural. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu tô bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, ou seja, oficial. E hoje, inclusive, eu já orei por cada um de vocês, cada pedido de oração. Deixa aqui embaixo teu pedido, porque a irmã Raquel, ela não pode, mas Deus, ele pode. Deus, ele pode todas as coisas. A Bíblia vai dizer que nada é impossível para Deus em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1, versículo 35. Então, irmãs, eu quero aqui compartilhar uma experiência que eu tive ontem, né? Esses dias, irmãs, eu creio na manifestação de anjos, eu creio no sobrenatural, eu creio, né? Inclusive tem alguns testemunhos, né, que eu gostaria também de estar contando, compartilhando, mas não são meus, né? Mas aqui nesse momento hoje, eu quero aqui compartilhar uma experiência minha pessoal, né, que eu tive alguns anos atrás, né, de um livramento. E ontem, né, eu tive uma breve visão e eu quero aqui compartilhar com todas vocês, amém? A Bíblia vai dizer em Salmos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E eu repito, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E sabe, irmãs, que alguns anos atrás eu estava fazendo caminhada, né? Eu caminhava na rua, né? Colocava uma bermuda grande, né? É um pouco assim comprida, né? Bem comportada. E eu caminhava, né? Isso tem muitos anos, irmãs, irmãos. Tem muitos anos isso, irmãs. Muitos anos mesmo. Eu era bem mais jovem, bem mais nova. Então, assim, eu fazia uma caminhada de 1,5 km por aí, né? Ia e voltava, acho que dava uns 2 quilômetros, né? Que é um local aqui um pouco distante. Então, assim, eu tava caminhando, né, naquela época, porque eu não queria ter uma vida sedentária e sempre pensei muito no meu futuro, né? Mas Raquel, hoje você caminha, hoje eu caminho, mas hoje eu já caminho dentro de casa. E eu me lembro, irmãs, que eu tava na rua caminhando, tava com fone de ouvido. Tinha um aparelhinho, né? E esse aparelhinho eu tava com fone de ouvido. E eu tava ouvindo uma pregação, lembro até hoje. Uma pregação do pregador, do pastor Paulo Marcelo. Nem sei se ele tá pregando ainda hoje, né? Eu me lembro que eu tava ouvindo uma pregação daquele pastor, irmãs. Aí tem uma rua e sabe assim que você com fone de ouvido, você perde um pouco a noção do seu barulho externo, né? Da ambiência de tudo que está ao redor dos barulhos, dos motores. Você perde a audição, irmãs. Eu me lembro que tinha uma rua ali para atravessar um cruzamento e antes de chegar no cruzamento, irmãs, eu estava andando na rua. Assim, na beirada da calçada, não era assim na rua, era na beirada assim da calçada, não era na calçada, mas era assim, rente à calçada, mas na rua. Irmãs, veio um carro, entrou um carro, eu tava com fone. Irmãs, entrou um carro na rua assim, em alta velocidade. Eu não ouvi o barulho do motor. Você não ouviu, irmã Raquel? Eu não ouvi, irmãs. Não ouvi o barulho do motor. Eu não ouvi, irmãs. E ali eu fiquei assim, pensativa, reflexiva. E ali, irmãs, eu sei que aquele carro entrou em milésimos de segundo, irmãs. Eu falei, meu Deus. Irmãs, eu só ouvi assim uma mão forte me jogando para a calçada. Pum! Foi muito rápido, irmãs. Eu não sei nem assim te precisar os milésimos de segundo. Eu não sei te precisar. Eu sei que foi muito forte, né? E eu tava assim naquele gás porque eu tava andando assim um pouco mais rápido, irmãs.
E eu só pude sentir o meu corpo sendo jogado para a calçada, para o canto da calçada. Pum! Aí o carro passou, irmãs, eu ainda senti o vento. Eu me lembro que eu parei assim mesmo, parei, falei, Senhor, muito obrigada. E aí eu não quis parar a caminhada, permaneci, né, atravessei o cruzamento e permaneci. Ali tinha várias pregações que eu ouvia, de pregadores, né, famosos. Irmãs, eu sei que eu andei naquele dia e eu fiquei assim pensando, eu falei, Jesus, o Senhor não me quer andando na rua? O Senhor não quer que eu fique exposta? Porque era assim, bem cedinho, né? Senhor, fala comigo, né? Eu assim, fiquei reflexiva, orei, falei, Senhor, e ali eu comecei a ficar ligada em espírito, eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor não quer que eu ande na rua, é isso, Senhor, é isso, Pai. Fala, Senhor, confirma no meu coração, Senhor. Irmãs, acho que 2 dias depois, e parei de andar na rua. Fiquei acho que uns 2 dias sem andar, e eu não sei aqui se tem alguém no canal que pratica caminhada, ou que faz algum esporte, eu até incentivo, né, vocês caminharem em alguma vila olímpica, praticar alguma atividade física, eu incentivo. E ali, irmãs, eu sei que eu fiquei 1 dia, 2 dias, e quando o teu corpo faz todos os dias, irmãs, o teu corpo ele pede, né? Ele pede o exercício físico, ele pede, né? E ali eu sei que eu fiquei 1 dia, 2 dias em casa, né? E eu fiquei assim. E ali, irmãs, um milagre aconteceu. Um milagre de Deus aconteceu, irmãs. Irmãs, sabe o que milagre aconteceu? Uma pessoa familiar, parente, né? Veio aqui na minha casa, bateu aqui na minha porta, uns 2 ou 3 dias depois, né? Falou assim, Raquel, eu comprei esse aparelho. Irmãs, aconteceu esse fato na rua, eu não comentei com ninguém. Não comentei com ninguém. Ficou assim, só eu e Deus. Como normalmente acontece, né? Os fatos, né? Só fica entre eu e Deus. Eu oro, fico em silêncio, não comento nada com ninguém, fica só eu e Deus. Irmãs, a pessoa bateu na minha porta e falou assim, vem aqui, né? Falou, Raquel, eu comprei esse aparelho, o aparelho chegou do correio. Irmãs, é um aparelho assim da Polishop. E os produtos da Polishop, né? Tô aqui fazendo propaganda, mas modéstia à parte, são produtos de qualidade, produtos bons, né? E ali, irmãs, a pessoa falou assim, eu comprei esse aparelho de caminhar, de fazer exercício, Raquel. E ele chegou, tá aqui na caixa, mas eu perdi o ânimo, perdi a vontade perdi, não tô mais com vontade de usar, você quer ele para você? Ele tá na caixa. Irmãs, o produto na caixa. E aí eu falei, não, eu quero, claro que eu quero, mas no meu interior, irmãs, tava assim, Jesus, muito obrigada, porque o Senhor viu e o Senhor providenciou realmente. O Senhor não queria que eu ficasse andando na rua, né? Mas assim, irmã, isso foi um caso meu, pessoal, né? Não quero dizer que na sua vida também vai ser a mesma coisa. Mas, irmãs, não, claro que eu quero, eu fiquei assim, né? E como eu glorifiquei depois o nome do Senhor. Irmãs, e ele tá lá, né, no meu banheiro, né, é um suporte, um aparelho, ele é um aparelho, aí você anda ali, né, e você anda, e então assim, hoje eu caminho, mas eu não saio de casa, estão até construindo uma Vila Olímpica aqui próximo, e vai ser muito bom, né, talvez posteriormente, né, em uma oportunidade bem pertinho mesmo, irmãs, bem pertinho mesmo, eu acho que uns 600, 700 metros daqui de casa. Então, assim, isso é bom, né, para a população, para a comunidade. E eu não sei se eu vou lá não, né, se bem que eu tenho um aparelho aqui. Então, foi uma experiência, assim, sobrenatural com relação a anjos. E eu quero aqui também, irmãs, contar uma experiência que eu tive ontem. A minha igreja,
Ela é uma igreja assim que eu congrego, é, ela não é muito distante da minha casa, mas também não é muito perto. É assim, uns 25 minutinhos andando. 25 minutos, 30 minutos. E às vezes eu vou para a igreja, eu vou de carro, eu pego o Uber, às vezes eu pego o ônibus, às vezes eu pego a Kombi, aí eu já fui andando, mas no momento eu não tô andando muito, né? Eu já fui de bicicleta e eu vou também de patinete elétrico, né? Deus me deu um patinete elétrico, eu quis um patinete, né? Eu vi uma pessoa andando no patinete na rua, né? Já tem foi o ano passado, ano retrasado. Eu vi uma pessoa no bairro aqui próximo, né? Eu fui nesse bairro próximo mais para lá para resolver um assunto e eu vi uma pessoa, eu não me lembro, acho que era um homem, não sei se era um homem ou uma mulher andando de patinete na rua. Aí eu olhei a pessoa assim no patinete, eu falei, Jesus, eu quero, e apontei assim. Às vezes tem muito isso comigo, irmãs, por isso que nós precisamos ter cuidado com a nossa boca e com aquilo que nós falamos, porque aquilo acontece. Aí eu sei que eu olhei, achei interessante, né? A pessoa andando com o patinete na rua. Eu falei, Jesus, eu quero um daquele, eu quero um daquele. E ali eu apontei assim, né? Apontei o dedo e falei, Senhor, eu quero um daquele, eu vou comprar um daquele. E ali, irmãs, eu sei que se passaram os meses e Deus me deu esse patinete. Então, às vezes, eu vou de patinete para a igreja, esse patinete elétrico. Você só precisa dar um leve impulso e ali você acelera e ele anda sozinho, né? Mas assim, eu ando devagar. Tem vários modos, né? Ele vai até 20, 25 quilômetros, né? Mas o máximo que eu vou é 20 quilômetros, assim, né? E assim, é só você subir, aí ele tem farol, tem freio a disco. Então, assim, ele é muito assim, e você carrega ele na luz. Aí ontem, já tinha tempo que eu não ia, não usava ele, que eu uso para ir para a igreja, às vezes para fazer alguma coisa perto aqui é muito raro, mas eu uso mais para ir para a igreja. Irmãs, aí ontem eu fui de patinete para a igreja. O tempo estava um pouco assim meio nublado, eu falei, Jesus, não chove não, porque hoje eu vou de patinete para tua casa. O tempo tá nublado, aí eu olhei o clima, eu queria ir de patinete. O fato é que eu queria ir de patinete, que já tinha tempo que eu não usava patinete. Os dias estavam muito chuvosos aqui no Rio de Janeiro, estão, né? Aí eu queria ir de patinete. Aí, irmãs, ontem à noite eu falei, Jesus, não chove não, que eu tô pretendendo hoje ir pra tua casa de patinete. E fui. Senhor, deixa nublado, ficou nublado. Aí eu fui, irmãs, fui e voltei. Sempre que assim, tudo que eu falo aqui no canal eu faço. As coisas que eu falo aqui pra vocês eu faço. Sempre quando eu saio de casa eu oro. E não é bom você sair de casa sem orar. E eu oro, e eu falo assim, Senhor, me leva. Qualquer coisa que eu for fazer na rua, irmãs. Seja para ir ao mercado, para ir à igreja. Para sair na rua, irmãs, eu oro e eu incentivo você a orar. Nós não podemos sair de casa sem orar, igreja. Não saia de casa sem orar. Ainda que você vá ali na calçada botar um lixo, não é bom. Ora, pede a Deus escape, livramento. E ali, irmãs, eu sei que eu orei e eu sempre oro. Eu falo, Senhor, me guarda, me leva debaixo da tua paz, me cobre com teu sangue. E aí, irmãs, eu fui, cheguei lá bem. E domingo à noite é uma benção, porque a rua não tá cheia, a rua tá bem tranquila, não tem muitos carros, né? Então eu já peguei mais ou menos esse ritmo, aí fui, né? Subi e fui. Irmãs, voltei. Quando eu voltei, aí tem uma parte aqui que eu paro, fecho ele, porque o patinete elétrico você fecha ele e você pega na mão. Tem isso, irmã Raquel? Tem. O benefício do patinete elétrico é que quando você desceu dele, você desliga, você fecha e você carrega ele na mão. Aí tem uma parte aqui que eu fechei ele, né? E vim carregando na mão, porque tá fazendo obra aqui na minha rua aqui, tá fazendo obra. Então a rua tá fechada, eu tive que passar assim no lugar, aí eu não pude assim, empurrando ele, eu tive que fechar e carregar na mão. E pesa um pouquinho, irmãs, são 13 quilos, mas é pouca distância que eu andei, tá. Irmãs, terminou o culto, eu vim, aí segurei na mão e vim. Quando eu parei aqui no portão, botei a chave no portão, irmãs,
eu vi alguns raios brancos do meu lado. Eu estava assim, as visões que Deus me dá são rápidas. E eu vim assim, ligada com Deus, né, espírito de oração. E já tinha muito tempo que eu não andava de patinete. Eu estava assim de salto, eu estava assim andando devagar. E eu sei que eu já fechei ele ali, né, e subi, vim carregando, e eu já peguei a chave para colocar no portão e entrar para minha casa. E ali eu tava segurando ele, irmãs. Enquanto eu tava abrindo a chave do cadeado do portão, irmãs, eu vi flechas assim, ó, uns raios brancos assim do meu lado direito. Aí eu olhei rápido, vi raios, né, brancos. Aí eu olhei para o outro lado e eu tive a impressão, literalmente, que tinha um ser, né, do meu lado. Não sei se vocês vão acreditar, irmãs. E ali, raio assim, resplandecente branco do meu lado e do outro lado também, irmãs. Aí eu olhei, eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu olhei para o outro lado, irmãs, a mesma coisa, raios brancos. Aí eu, em segundos, né, que eu fico ligada com Deus, né, a Bíblia vai dizer, andar em espírito, o apóstolo Paulo vai dizer, orai sem cessar. Nós precisamos, irmãs, estar em espírito de oração. Aí eu falei, Jesus, o que é isso, Senhor? Isso é coisa da minha cabeça porque eu tô sem óculos? Fala pra mim, Senhor. E ali Deus falou assim, não, Raquel, meu anjo. São os meus anjos. É a milícia do meu anjo que veio te acompanhando. Eu dou ordem, eu dispenso para te guardar na tua caminhada na terra. Então, irmãs, em nome de Jesus, essa palavra é para dizer, para nós crermos na palavra do Senhor. Tem um anjo de Deus na minha vida e tem um anjo de Deus na tua vida. Creia na palavra. Creia que Deus está guardando. Creia que o Senhor está para onde você for. Quem está com olhos carnais pode até pensar que você está sozinho e sozinha, mas não está não. Porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor, daqueles que o temem os livram. Paz.